O primeiro livro que eu coloquei aqui seria o livro chama-se Antifrágil, né? É um livro bem interessante, bem filosófico, que fala desse comportamento que seria mais do que resiliência, tá? Seria assim, a capacidade de aguentar as situações complexas, enfim, do mundo, mas principalmente aprender com elas, né? É um livro muito bom. O Márcio Fernandes, Felicidade que dá lucro, talvez seja um exemplo, inclusive, dessa pergunta sobre formação de times de alta performance, né? O Márcio Fernandes ele era diretor de uma empresa de engenharia elétrica, tá? O nome, inclusive, é Electra, e ele trabalhou muito essa questão internamente, né, da felicidade, e escreveu esse livro, Márcio Fernandes, A Felicidade que dá lucro. Quem gosta de livros sobre situações reais, esse aqui é um livro especificamente para esse, e como tem a ver com a engenharia, acho que vocês vão gostar. Só tem que dar um desconto na primeira parte, que ele fala da vida dele, que eu particularmente achei um pouquinho ufanística, assim, né? Muito jogando confete, entrando embaixo, mas aí passa meio rapidão e já entra no case da empresa que vai bem. O Coaches e Pós, o Novo Desafio de Liderança, por que eu indiquei esse livro como sendo uma referência? Porque ele é feito através de pesquisas, tá? Ele é feito através de pesquisas, são professores americanos, e esse livro tem mais de 30 anos que ele vai sendo atualizado com as pesquisas que são feitas em centenas de milhares de líderes no mundo. Ele não é um livro que fala de grandes líderes. Ele fala do líder normal, o líder comum, o líder que tem ali uma célula de 4, 5 pessoas, o líder que tem 10 pessoas, todo tipo de liderança. É um livro fantástico. Para mim, marcou assim, a minha vida. Quando eu estava fazendo MBA na Fundação Dom Cabral, esse livro foi o livro que me despertou para pensar e discutir esse assunto. A Inteligência Positiva, do Shirzad Chamine, é um livro que fala sobre os nossos bloqueadores, né? Ele chama de os nossos sabotadores. Então, ele é um livro bem legal, bem bacana e prático também. Tem uma série de ações práticas para você trabalhar do ponto de vista emocional nas questões com os teus sabotadores. A questão do livro, Preciso Saber Se Estou Indo Bem, é um livro que fala sobre feedback. Levinho, um livro tranquilo de ler, rápido, muito interessante para melhorar a questão do feedback. O Jeito Harvard de Ser Feliz é um livro que eu indico, porque ele está trazendo esse assunto, né, da felicidade, não no sentido romântico, né, da felicidade como um estado de espírito, de otimismo em relação à vida, em relação a tudo que se faz. É um livro bem bacana também. A Liderança Tóxica, daí ao contrário, como é que o líder faz para ser mal, né? Como é que o líder faz para prejudicar as pessoas, para levar as pessoas para síndrome de burnout, esse tipo de coisa. Aí, se você quiser aprender como não ser um líder tóxico, esse livro é legal. Inclusive, a Alessandra Sade é daqui de Curitiba, professora da FGV. O Coração da Liderança, do Coaches e Pós, que é o mesmo autor do livro de cima, ele fala sobre essa parte emocional da liderança. O livro da Linda Hill e da Carlone fala sobre administre o relacionamento com o seu gestor. Normalmente, quando eu falo desse livro, o pessoal em sala, enfim, em treinamento, fala assim, pô, Francis, isso aí é legal, cara, eu queria saber como é que eu faço para influenciar o meu superior, né? O meu gestor, seja um diretor, seja um gerente, seja um coordenador. E é possível, você tem como entender, né, os fatores importantes para o seu gestor e, de alguma maneira, gerar uma influência a ponto de você poder, inclusive, influenciá-lo. Bem, The Boss são os 3 imperativos de liderança. Infelizmente, esse livro não tem tradução, mas é um livro muito bom que fala desses imperativos do grande líder, né? Equipes que fazem a diferença. É um livro sobre team building, tá? Levar times a alta performance. Então, quem gostou dessa ideia do team building, de fazer, transformar um time, esse livro que seria indicado para isso. O livro do John Maxwell, Líder 360, é um clássico. O Pipeline da Liderança também foi uma recomendação que eu deixei para vocês, porque ele fala dessas transições
na vida de liderança. Pipelines que ele fala quer dizer são ondas, né? São ondas que acabam se tornando em degraus. Então, tem a primeira passagem, o primeiro pipeline, a primeira onda, é quando você é líder de si mesmo e passa a ser líder dos outros. E você precisa mudar o teu modelo mental, porque aquilo que te levou a ser um grande profissional, um profissional respeitado como líder de si mesmo, como funcionário, não são os fatores, não é o modelo mental que vai te levar no sucesso quando você se torna líder dos outros. Tá? Isso, talvez, até para muitos de vocês ainda que não estão em cargos de liderança, talvez isso seja muito instrutivo, porque é muito comum líderes que tiveram sucesso numa carreira solo chegarem a assumir uma equipe de liderança e repetir o modelo que estava acostumado. E aí ele acaba centralizando, a equipe começa a ficar chateada porque ele quer fazer as coisas sozinho, ele tem a síndrome do Superman, né, ou do Batman, pode escolher aí o herói que você quiser, mas ele acaba repetindo, e o que o Ranchanan fala nesse livro é assim, você tem que mudar o teu modelo mental. E aí ele dá, de maneira prática, clara, como que você faz isso. O que tem que mudar na tua cabeça, né, em termos de percepção, quais são as habilidades que você tem que ter e quais são as ações que você precisa fazer. Por isso que esse livro também está na recomendação fundamental. Inclusive, se você comprar o livro, provavelmente você não precisa ler ele até o final, porque depois tem os pipelines que são maiores, né? Os pipelines que você é presidente de uma corporação, se você for até o segundo e o terceiro pipeline, já está ótimo. O outro item, o outro livro de liderança e disrupção, tá? É um livro bem recente, agora de 2017, e ele fala de como lidar quando você está trabalhando em setores de disrupção, tá? Então, muito voltado para a tecnologia, muito difundida a ideia lá no Vale do Silício, etc., que é o seguinte, quando você está trabalhando num segmento que ele sofre ameaça de disrupção por novas tecnologias ou por inovação, você tem que ter uma liderança que ele chama de ambidestra, tá? Ambidestria, que, em resumo, é você ter um olho no peixe e outro no gato. O que quer dizer isso, né? Você tem que ter um olhar para o teu negócio existente, para o que está te dando dinheiro hoje, né? Então, é uma visão mais pragmática, uma visão organizacional, de projeto, mas de resultado, de organização, resultado, metas, indicadores, de processo, mas você tem que ter uma célula de inovação e você tem que olhar para esse lado de maneira holística, de maneira com o olhar de inovação, com o lado direito do cérebro e enxergar que essa área pode não dar resultado, né? Normalmente as células de inovação não dão resultados no curto prazo. Inclusive, eventualmente, trabalhar com a ideia de fazer grupos diferentes. E aqui você vai ter um tipo de... no negócio existente, você vai ter um tipo de gestão e com a inovação você vai ter outro tipo de gestão. É isso que ele fala. E fala de exemplos reais, situações que deram certo, situações que não deram certo. Muito legal esse livro, recomendo para vocês também. O livro de Ouro da Liderança também é um clássico e continua ainda atualizado. A parte de liderando a mudança, se você quer, né? Puxa, estou enfrentando um processo de mudança, como é que eu lidero mudanças? O livro do Kotter é excepcional. O livro da Bergamini sobre liderança é um livro mais acadêmico, tá? Mas ele fala de toda aquela parte que eu falei da teoria de liderança, da evolução, teoria dos traços, teoria contingencial, como é que isso vai evoluindo. Esse livro fala disso, mas ele tem uma linguagem mais acadêmica, né? A Cecília Bergamini é uma doutora da USP, muito famosa e tal, mas ela tem uma linguagem acadêmica. Os 7 hábitos das pessoas eficazes, não preciso nem falar muito, quem não leu, né? É um livro excepcional. O Líder Coach, do Randy Stefano, que foi o meu professor de coach, é um americano. E o livro do Pedro Mandelli, Muito Além da Hierarquia, também bem prático, bem famoso, uma linguagem bem acessível, e do Bill George, que também, só que esse aqui já é
um pouco mais antigo, ele fala sobre liderança autêntica, da questão da ética, da questão da ética, da moral, enfim.